Fala meu poivo, fala minha poiva. Paulo do canal No Entanto, parceiro nosso de longa data, ele gravou um vídeo e vai fazer uma pergunta para você. Eu queria que a gente assistisse atentamente a pergunta do Paulinho. Okay. Vamos lá. Bom, é sempre um prazer poder participar dos projetos de vocês. Peço perdão, evidentemente, pela estrutura do meu cenário neste momento. Estou no meu local de trabalho, mas não poderia deixar de participar dessa célebre entrevista. Agradeço também a coragem do nosso perito por aceitar tal convite. Bom, vamos lá então, né? Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, eu tenho um canal chamado No Entanto. Eu gostaria de saber de você, senhor perito, algumas coisas. A primeira é, quanto custa o seu trabalho? A segunda, por que alguém pagaria tal valor para ser incriminado? A terceira, como ser imparcial num trabalho que você foi parcialmente contratado para fazer? E, se puder também, diga qual foi o caso que o senhor trabalhou, onde o seu trabalho foi crucial para resolver. Muito obrigado, curta o vídeo, compartilha e, se puder, apareça lá também no nosso canal. No Entanto, a paz pela espada. Esse é o Paulinho, do canal No Entanto. Ele fez mais do que uma pergunta, né? Ele fez 4 perguntas. Não afirmou nada não. Afirmou ainda não, viu? Afirmou nada não. Então vamos lá. Em relação a quanto custa o meu trabalho, obviamente não estou falando isso para o caso em questão, é uma informação que não é um preço tabelado, então não vou dizer valores aqui, não é por questão de concorrência, nem nada disso, mas é que eu analiso cada caso, eu analiso cada situação. Então um áudio, ele tem 2 pessoas de 2 minutos, ele vai ter um nível de dificuldade, que se a gente for falar de um áudio, de uma gravação de 1 hora, vamos supor, uma assembleia com 30 pessoas, ele tem um outro nível. Então, é com base nessa dificuldade que eu faço a avaliação inicial do material para, então, eu definir um preço. Tá? Então, não tem como dizer assim, é um valor X, é um valor Y, porque ele não é tabelado. Então, não posso colocar valores aqui a público de modo tão simples assim. Eu preciso analisar cada caso e, então, trazer, depois dessa avaliação, qual é o custo para aquela perícia. Tá? Em relação a se a pessoa investisse dinheiro para se incriminar, eu não utilizaria o termo se incriminar. Eu acho que todo mundo que está passando por uma situação que necessita de uma prova com uma validade jurídica, uma prova de confiança, uma prova que não pode ser produzida por um advogado que tenha, apesar de todo o conhecimento dele, de toda a formação, mas ele não tem aquela expertise naquela área específica de perícia digital, perícia informática ou perícia fonética forense, qualquer tipo de perícia, eles acabam recorrendo para a contratação de um perito extrajudicial, que a gente chama, que é um perito particular. Então, eu não colocaria assim que é mais um investimento. Quanto à imparcialidade, eu sempre coloco assim, é o nome da minha empresa e o meu que está em jogo, então eu não envolvo qualquer tipo de venda ou algo assim para ser parcial ou imparcial. Inclusive, no meu contrato, tem uma cláusula que a gente chama de verdade técnica, que eu deixo todos os meus clientes bem cientes de que eu não dou garantia de resultado antes de iniciar um trabalho. Então, se a perícia for inconclusiva, e a inconclusão for desfavorável para o cliente, eu não vou mudar isso, porque é com base na análise técnica que eu realizei que eu tenho aquela informação. Agora, se uma perícia dá conclusiva, e essa perícia conclusiva, ela é também desfavorável para o cliente, mesmo assim é emitido um parecer, é emitido um laudo e entregue para ele, e como ele vai utilizar isso, se ele vai levar para um processo judicial ou se é para assunto pessoal dele, fica a critério dele. Mas a gente não faz a alteração. Aquilo que tecnicamente eu posso defender dentro do trabalho realizado é o que eu vou concluir de todos os trabalhos que eu faço. Então, se um outro perito vir analisar, entrar em contato, ou por uma determinação judicial tiver que apresentar o material e ele tem que fazer a mesma análise, a gente vai, de modo técnico, ter a mesma conclusão. E se não tem a mesma conclusão, eu preciso defender como que eu cheguei naquela conclusão do trabalho que eu realizei. Então, a minha imparcialidade, ela vem disso.
mesmo que o cliente esteja pagando para fazer o trabalho, mesmo que eu seja contratado de modo particular, eu não altero o resultado a favor do cliente. Então, se o parecer for inconclusivo, se o parecer for conclusivo, prejudicial ou favorável, é uma questão que eu vou analisar no momento da perícia, no momento de análise, e então concluir para ele. Uhum. Tem uma última pergunta que ele foi... não teve uma última pergunta? O caso em que você trabalhou, um caso que você já trabalhou, que pode ser usado como referência. Assim, eu coloco, como eu já falei antes, eu tenho um contrato de confidencialidade com todos os meus clientes que eu não posso ficar divulgando Tivemos um problema técnico aqui. Não, eu acho que pode ser a conexão. Voltou? Vamos ver. Consegue me ver aí? Acho que o Wesley deve estar tendo algum problema técnico lá, pessoal. Daqui a pouquinho então, a gente volta a conversar com ele, o pessoal da produção está alinhando lá. Você ouviu, ele está respondendo a 4 pontos que foram questionados pelo Paulinho, do canal No Entanto. Foi quanto custa, por que alguém pagaria, né? Ele usou o termo se incriminar, como ser imparcial em algo que você está sendo pago para fazer. E a última pergunta que ele fez ao Wesley foi em relação exatamente a qual foi um trabalho que ele usou, que ele já trabalhou, um trabalho que ele poderia estar usando como referência, algo que ele já, algum caso, né, específico, em que ele já atuou. Quem está acompanhando o Fuxico Gospel sabe, a gente está conversando agora com o Wesley Eduardo, que é o perito CEO da OAS Perícias, perito que está atuando no caso a evangelista Leia Miranda, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A produção está tentando restabelecer a conexão com ele. Quando estiver pronto, pode colocar na tela, por favor, Rayane. E, enquanto isso, estou acompanhando aqui os comentários, o pessoal falando bastante aqui no YouTube, né? Tem aqui a Luciane comentando, Mulher de Deus. Estamos acompanhando e aguardando o retorno, então, para a gente continuar nosso papo com o Wesley, da igreja, o Wesley, que é o perito. Irmão, eu vou dizer um negócio a você aqui. Ele vai fazer o trabalho dele aí, viu? Não sei o que ela vai dizer, o que vai dar em um laudo aí, viu? Mas só que tem uma coisa muito interessante. Meu irmão, ele está colocando o nome da empresa dele aí, né? O nome da empresa dele em jogo, tudo aí em jogo, né? A carreira dele, futuramente, a empresa dele, tudo, entendeu? Tudo. E se você entra num trabalho desse aí, se você não fizer uns trabalhos sérios aí e for se entregar por qualquer barganha aí, não vai ter futuro nenhum, meu amigo. Nunca vai ter futuro, vai perder credibilidade. Queira ou não queira, não existe isso de ninguém descobrir. Entendeu? Ninguém descobriu, não. Eu vou fazer, ninguém vai descobrir. Isso aí é mentira, esqueça isso, viu? Eu vou fazer e ninguém vai descobrir. Esqueça isso, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, viu? Tá certo? Porque quando eu faço isso, essa pessoa que eu fiz uma coisa errada, ela tem uma pessoa de confiança também. Ela conta para aquela pessoa de confiança. Aquela pessoa de confiança dela tem outra pessoa de confiança dela. A outra tem outra pessoa de confiança também. Aquela outra tem outra pessoa de confiança. E assim vai passando. Só pessoas de confiança, uma passando para a outra. Depois está todo mundo sabendo e não tem mais, viu? E depois que perdeu a credibilidade, acabou a carreira, acabou tudo. Ninguém quer contratar mais. Ninguém quer contratar mais, ninguém quer chegar nem perto. Viu? Se queima logo. Ninguém quer chegar nem perto, entendeu? Né? Vamos lá. Ele vai votar aqui, viu? Falando bastante aqui no YouTube, né? Amém, irmã Andréia. Deus abençoe, minha querida. Tem aqui a Luciane comentando, Mulher de Deus. Estamos acompanhando e aguardando o retorno, então, para a gente continuar o nosso papo com o Wesley, da igreja, o Wesley, que é o perito, né, do caso Leia Miranda, da igreja Deus é Amor. A gente está cobrindo o caso exatamente do áudio que vazou, um áudio específico, em que aparecem, além do áudio, aparecem fotos, né, fotografias da Leia Miranda com o Paulo Elias. O áudio é atribuído a ela, ela foi lá, então, e contratou um perito para provar para todos que não é a voz dela. A Rayane está falando aqui que ele travou da plataforma, então vamos aguardar ele voltar. O Wesley deve estar nos acompanhando, pedir para que você retorne para a gente concluir. Tem mais algumas perguntas que a gente vai fazer para você.
pessoal. Enquanto isso, deixa então eu ler alguns comentários, né? O pessoal está interagindo aqui no nosso canal no YouTube. A Morena escreveu assim: não vejo verdade nesse perito comprado, foi o que ela falou. A Luciana disse: eu amo o Fuxico Gospel, obrigado, também amamos todos vocês. A Léa Miranda, te amo. A Luciana escreveu. Quem mais aqui? A Luciana está acompanhando bastante, está interagindo muito. Vamos ver aqui. Paulo Elias lá já disse, viu? Paulo Elias disse: canais acima de 100 mil inscritos, entra em contato comigo. Canais acima de 100 mil inscritos, entra em contato comigo, viu? Os canais acima de 100 mil inscritos, entra em contato comigo, que eu quero fazer live com vocês, viu? Eu quero ter fama, eu quero crescer em cima disso aí, eu quero ter fama para ficar conhecido, mais conhecido ainda, viu? Tá certo? Paulo Elias estava falando lá. Ele disse que vai fazer uma série já, viu? Paulo Elias estava dizendo que vai fazer uma série. Todo dia tem um capítulo diferente da novela lá, e agora vai ser melhor do que Netflix. Ele disse, ele mesmo falou: eu vou fazer uma série, todo dia aqui eu trago um pedacinho, de alguma coisa. Eu vou contar quando foi que minha mãe me fez parar de chupar chupeta. Entendeu? Aquele papinho. Entendeu? Eu vou dizer também qual foi o dia que eu comprei minha primeira sandália havaiana. E você vai acompanhando e eu vou esclarecer sobre os áudios, viu? Muito direto ao assunto ele, muito direto ao assunto. Vai ser uma maravilha. E a gente lá no canal, Meu Povo e Minha Poiva, tá acompanhando ele lá, né? Tá acompanhando ele. Hoje a gente fez uma live acompanhando ele lá, dizendo que vai fazer uma série lá, viu? E vai explicar tudinho, falar também o preço do gás, se aumentou o gás, o que aconteceu, o preço do copo descartável também, para depois ele contar o que aconteceu, se o áudio é dele ou se não é. Viu? Vamos ouvir aqui. Viu, irmão? É lindo demais, viu? Eu estou aqui comentando porque o perito saiu lá um pouquinho, por causa da conexão, mas ele vai voltar aí, viu? Lá no Fuxico Gospel lá, viu? Aí Paulo Elias está aí, viu? Eu vou ficar famoso em cima disso aí. E vou abrir uma igreja. Só está faltando ele abrir a igreja. E outra coisa, o vídeo dele foi só falando de dinheiro, viu? Chorou também. Chorou, viu? Tava chorando também. Chorou preocupado com o velhinho do Nordeste. Vocês sabiam disso? Obrigado, irmã Jaciane. Vocês sabiam? Ele estava chorando, preocupado com o velhinho do Nordeste. Vamos aqui continuar aqui com a entrevista aqui. E quando acabar, a gente reage a esse vídeo dele aqui também, viu? Se vocês quiserem aí. Ele chorando pelo velhinho do Nordeste agora. Viu? Pelo velhinho do Nordeste. Um amor, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar aqui. Misael falou o que ele está falando aqui, viu, irmão? Até o perito voltar, viu? Porque algumas coisas que ela falou sobre a mãe, né? A mãe não ter apoiado ela nesse momento. Porque algumas coisas que ela falou sobre a mãe. Dali surgiram novas teorias. A produção, assim que ele voltar, a gente pode colocar na tela, por gentileza. E eu vou continuar lendo algumas mensagens que vocês estão mandando aqui no chat aqui, né? Quem está falando aqui? Léa praticamente confessou que o áudio é dela. Inclusive, ela fez uma live ontem, né? Uma live realmente muito emocionada. Dali surgiram novas teorias da conspiração. As pessoas, boa parte, entendeu que, de fato, é ela, porque algumas coisas que ela falou sobre a mãe, né? A mãe não ter apoiado ela nesse momento, que, como mãe, quando o filho erra, a mãe precisa ajudar, precisa estar do lado, e ela não tem esse apoio da mãe, também entender que ela errou. Enfim, foi uma live que ela fez muito emblemática, um desabafo muito grande, bastante emocionada, chorou bastante, e acabou que ela falou, talvez até para a bolha dela, né? Que são aquelas pessoas que já acreditam que não é ela no áudio, pessoas que talvez não tenham uma grande aproximação, uma boa aproximação com a Léa, e a ouvem apenas na internet ou na igreja. Mas a igreja parece-me, do ponto de vista até da diretoria, que está meio dividida, né? A própria diretoria, já conversamos com algumas pessoas que admitem que há, sim, uma possibilidade muito real de que seja Léa Miranda naquele áudio. O Wesley Eduardo, daqui a pouquinho, se Deus quiser, volta para concluir a entrevista conosco, vai falar um pouco mais. Aí, está entrando aqui agora.
Mas uma boa parte das pessoas acha, sim, que é a Léa Miranda. Não sei qual foi o propósito dela contratar o perito. Um outro ponto interessante, que talvez depois a gente pode fazer uma live, inclusive, para comentar sobre isso, é que, se você observa bem, ela não tem negado de forma categórica que não é ela, né? Não tem dito que não é ela. Ela tem se escorado muito na perícia, aguarda-se que a perícia obtenha esse resultado. No entanto, é importante lembrar que a live que ela fez ontem, ela trouxe um dado que a gente não sabia, né? Que a mãe, que é presidente da IPDA, a afastou de todas as suas funções que ela tinha na fundação. Então, isso talvez já pese contra ela, para entender que a mãe sabe, porque a mãe, obviamente, conhece a voz da filha, mas a gente agora está nas mãos do doutor Wesley Eduardo, que voltou para concluir conosco. Ele estava falando, seja bem-vindo de volta, estava falando sobre... Mas voltei. Tranquilo, seja bem-vindo. Para falar sobre o caso, né? O Paulo, para finalizar, Wesley, as perguntas do Paulo, ele tinha perguntado algum caso que você tenha trabalhado. Eu vi, inclusive, no Instagram da OAS, você deu entrevista para o Fala Brasil, né? Tem um vídeo lá. Isso. Até esse caso que eu ia mencionar mesmo, porque ele é um caso que já veio a público, né? Foi dada uma entrevista no Fala Brasil, onde um guarda municipal de Várzea Paulista, salvo engano, ele ficou preso por mais de 72 dias devido a uma interceptação telefônica que foi realizada pelo GAECO, e dizendo que naquela voz, naquela ligação em questão, era ele, né? Então, o advogado dele procurou uma perícia em fonética forense, a gente realizou todo o trabalho, e com a conclusão da perícia em fonética forense, ele conseguiu se livrar ali, ser solto, né, responder em liberdade. Hoje eu não sei como é que está o processo dele, mas foi graças à perícia em fonética forense, a conclusão da perícia em fonética forense, que atestou que não era a voz dele, que ele conseguiu reverter toda a situação que ele estava passando ali devido àquele processo criminal. Então quer dizer que seu laudo foi usado juridicamente para inocentá-lo? Isso mesmo, foi uma contratação particular, e desta contratação particular ele usou o nosso laudo como uma prova no processo para conseguir fundamentar o pedido de soltura do cliente dele, e então concluiu o processo na retirada dele como uma parte do polo passivo. Entendi. Wesley, você chegou a ouvir, não sei se você viu, nós entrevistamos essa semana o Paulo Elias. Você chegou a ouvir a nossa conversa com ele? Não cheguei a ouvir, eu só li a matéria. Eu procuro não me envolver muito em ler muito matéria quando tem casos assim, até para não ter uma contaminação ali do pensamento ou algo assim. Eu pesquisei um pouquinho, eu sei da repercussão que está acontecendo. Inclusive, a entrevista com o Paulo foi de manhã, no dia que eu ia fazer a coleta à tarde, né, salvo engano. Então, isso. Quando eu tomei conhecimento da entrevista, inclusive a gente estava fazendo a perícia, foi um dos rapazes de outra imprensa que estava acompanhando, que comentou, mas eu não cheguei a assistir, eu só li a publicação que vocês fizeram só. Em algum momento, você chegou a ouvir a voz dele? Fala, meu poivo! Fala, minha poiva!